Olá! Hoje a gente vai fundo na história da China. Temos um material bem rico aqui para entender as origens e a trajetória dessa civilização gigante até o fim do Império. A missão é, assim, pegar os pilares geográficos e históricos, né? Exato. Para começar, onde fica e o que significa o nome? China, em chinês, Zhongguo significa país do meio. Fica no leste da Ásia, quarto maior do mundo, fazendo fronteira com, uau, 14 países. Muita gente, né? E é o segundo mais populoso. Mais de 1,4 bilhão de pessoas ali em meados de 2025. Essa imensidão toda, geográfica e de gente, criou uma diversidade cultural, étnica enorme. Imagino, com várias línguas, religiões, budismo, cristianismo, islamismo, taoísmo. Isso. Embora o mandarim seja o idioma oficial. Mas vamos mergulhar na história, né? Como tudo começou. A coisa vai longe, milênios antes de Cristo. Tem as lendas, né? Os três soberanos, cinco imperadores. Aí vem a dinastia Shah, lá por 2070 antes de Cristo, a primeira com registros mais Concretos. concretos. Isso. E logo depois a Shang. Ah, Shang, famosa pelos ossos oraculares, né? Que são os primeiros registros escritos que a gente tem. Exatamente. Eram ossos de animais, cascos de tartaruga, usados para adivinhação. Ali já está o começo da escrita chinesa, sabe? E avançando, a gente chega na dinastia Zhou, um período bem longo, de 1046 a 256 a.C. E eles trouxeram um conceito-chave, né? O Tiaming. O mandato do céu. Isso é fundamental. A ideia de que o céu, tipo uma força maior, dava o direito de governar a um líder justo. E se o líder não fosse justo? Aí ele perdia o mandato. O céu retirava o apoio. E isso, legitimava até rebeliões para derrubar um tirano. Isso moldou a política chinesa por séculos, né? Entendi. E foi nesse período Zhou também que surgiram filosofias como o confucionismo, essencial para a China. Mas esse período longo do Zhou também teve instabilidade, certo? Não foi só paz. Não mesmo. O finalzinho levou a séculos de guerra. Os períodos das primaveras e outonos e dos reinos combatentes. Muita fragmentação, muita luta interna. E quem conseguiu unir tudo de novo? Foi a dinastia Qin. Curta, mas, muito impactante. Em 221 a.C., o primeiro imperador, Qin Shi Huangdi. Ah, o famoso. Esse mesmo. Foi duro, centralizador, mas deixou um legado incrível. Unificou pesos, medidas, a escrita e começou obras gigantescas. O exército de terracota é dele. E as bases da Grande Muralha também? Impressionante. O império nascido do caos, praticamente. E depois dos Qin? Aí veio a dinastia Han, bem mais longa, de 206 a.C. a 220 depois de Cristo. Os Han eles consolidaram o confucionismo como, tipo assim, a filosofia oficial do Estado. Criaram uma burocracia baseada nesses princípios que durou séculos. E a Rota da Seda? Foi na época Han? Sim, estabeleceram essa rota que não era só para vender seda, né? Foi uma ponte cultural gigantesca com o Ocidente. Troca de ideias, tecnologia. Depois dos Han, a China se dividiu de novo. Pois é, veio um período de fragmentação com os famosos Três Reinos. Mas a China tem essa capacidade, né? Se reunificou de novo com a dinastia Tang, lá por 618 depois de Cristo. A Tang é considerada uma era de ouro, né? Totalmente. Muita abertura cultural, prosperidade, arte florescendo e uma forte influência do budismo nesse período. E as invenções? A China sempre foi um polo de inovação. Com certeza, a dinastia seguinte, a Song, de 960 a 1279, foi incrível nisso. Criaram a primeira marinha permanente, por exemplo, e foram pioneiros no uso militar da pólvora. Pólvora, mas eles acabaram caindo, né? Sim, para a invasão mongol. Ah, os mongóis. Kublai Khan, neto de Gengis Khan, fundando a dinastia Yuan. Um domínio estrangeiro, então. Exato, de 1271 a 1368. Mas os chineses da etnia Han eventualmente, retomaram um controle, Aí veio a dinastia Ming. Ming, de 1368 a 1644.
O que marcou os Ming? Eles fortaleceram muito a Grande Muralha, fizeram grandes expedições navais e foi uma época de muito desenvolvimento urbano, manufatura. A porcelana Ming, a seda ficaram famosas no mundo todo. Fica claro esse ciclo, né? Unificação, auge, crise, fragmentação, reconquista. Perfeito. É um padrão recorrente na história chinesa. E esse ciclo nos leva à última dinastia imperial. A Qing. Isso, a dinastia Qing, fundada por um povo do Nordeste, os Manchus. Governaram de 1644 até 1911. Levaram o império à sua maior extensão territorial. Mas no século XIX, a coisa complicou. Guerras do ópio, pressão ocidental. Exatamente. Conflitos com potências estrangeiras, rebeliões internas gigantescas. A pressão ficou insustentável. E aí, em 1911, o sistema imperial, que durou milênios, caiu. Uau, que percurso! Das origens lá atrás, quase míticas, passando por ideias como o mandato do céu, invenções, dinastias poderosas. É muita história. E fundamental para entender a China hoje. Sem dúvida. E fica a pergunta, né? Como essa memória tão longa de ciclos, de busca por legitimidade e o tal mandato do céu, ainda pode influenciar a visão sobre poder, sobre estabilidade na China atual? Prepara o terreno para o que veio depois, né? As mudanças radicais do século XX. Com certeza, agradecemos muito pelo material que possibilitou essa análise. E a história continua, claro. No nosso próximo segmento, vamos explorar justamente esse período pós-império, a era republicana e a fundação da República Popular da China. Então fica o convite para acompanhar a parte 02 dessa exploração e, se ainda não fez, assinar o canal para não perder as próximas análises. Até lá!